Bom, pessoal, e agora a gente vai identificar três situações aqui nessa pirâmide. Vou pegar essa como exemplo, tá certo? A nossa pirâmide quadrangular e regular, tá? E a gente vai identificar aqui, primeiro, vamos identificar, vou pegar esse aqui, vamos identificar um elemento que é chamado apótema da base, tá? E o que é esse apótema da base? Esse apótema da base, ele é um segmento de reta, que ele sai do centro da figura, tá? Lembra que eu já falei como é que a gente encontra o centro, nesse caso aqui é um quadrado, como é que a gente encontra o centro do quadrado, o centro da base, quadrado aqui, é o encontro das diagonais, tá? E aí no encontro dessas diagonais, eu vou ter um pontinho que é uma das extremidades desse segmento. Tranquilo? Bom, o que acontece? A outra extremidade desse segmento, chamado apótema da base, toca exatamente na metade da aresta do quadrado. Então, tudo isso que eu falei, vamos visualizar aqui. Ou seja, você vai vir, ó, tá? E vamos supor que aqui eu esteja na metade dessa aresta da base, aresta do quadrado. Como eu já falei para vocês, né, que esses canudinhos aqui, que são as arestas, que eu montei essas pirâmides, mede 20, então o ponto médio aqui é 10, tá? Então a apótema da base vai tocar exatamente no ponto médio da aresta da base. Então aqui vai tocar em 10. Tranquilo? E aonde é a outra extremidade desse segmento? É exatamente como é que se diz? Na projeção, vamos ver aqui, mais ou menos aqui, é exatamente na projeção ortogonal do vértice da pirâmide, que toca exatamente o centro da figura, o centro do quadrado. Tranquilo? E aí, só para até falar, vou até colocar aqui, pegar esse, alertar bem isso, o vermelho aqui para alertar vocês, que na verdade, isso aqui na altura, que é a projeção ortogonal do segmento de reta, que tem como extremidades o vértice da pirâmide, e a sua projeção ortogonal, que no caso da pirâmide regular, coincide exatamente no centro da base. Tá? Então, essa altura, ela na verdade é a distância. Imagine um plano aqui, paralelo à mesa, e que a mesa, nesse caso o plano, contém esse polígono, que é o quadrado. Então, a distância desse plano que toca o vértice e que é paralelo ao plano mesa, que contém a base quadrada, essa distância é dada vai ter uma altura correspondente. Tranquilo? Bom, mas antes de ir aqui na altura, vamos ver o seguinte. Então, já falei para vocês que o apótema da base parte do centro da figura e vai exatamente tocar o ponto médio aqui na aresta da base. Se vocês pegarem aqui, ó, 20, só para deixar bem organizadozinho. Mas aí, esse segmento, o apótema, ele não vem até aqui, porque ele não vai tocar o ponto médio da outra aresta, tá? Ele, na verdade, vai parar aqui, no centro da figura. Gente, como eu estou com um quadrado, o centro da figura, vocês concordam que também é exatamente na metade? Tá? Então, o que é que acontece? Essa apótema da base, a sua outra extremidade, é exatamente no centro da figura. Como é um quadrado, todas as suas arestas têm a mesma medida.
Então o centro da figura aqui é em 10 centímetros, tá? Porque essa aresta mede 20. Na metade vai estar o centro da figura. No caso da pirâmide quadrangular regular, é muito simples observar isso. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou medir 10, que vai ter tamanho 10. Então, vamos ver aqui se realmente eu marquei certinho 10. Esse é o apótema da base. Ele está exatamente na uma das suas extremidades, no ponto médio da aresta, e a outra extremidade no centro do quadrado, que é o polígono aqui da base dessa pirâmide. Então esse aqui é o apótema da base, amarelinho aqui para ele. Quando eu tiver esse apótema da base, quando eu tenho esse apótema da base, eu tenho outro apótema também, que é o chamado apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide pode ser chamado simplesmente de apótema, tá? Ou apótema da pirâmide, como o professor Walter Pessoa explicou lá. Agora, quando eu falar apótema da base, é apótema da base, não tem para onde correr. Tem que falar apótema da base. Para o da face, não tem problema. E o que é, na verdade, o apótema da face? O apótema da face é um segmento que uma das extremidades é o vértice da pirâmide. Uma das extremidades é o vértice da pirâmide, tá? Vou deixar aqui assim. Uma das extremidades é o vértice da pirâmide e ela vai tocar o apótema da face, vai tocar a aresta da base. Note que quando ela vai tocar aqui a aresta da base, como eu estou na pirâmide irregular, ela toca exatamente no ponto médio também. Tranquilo? Assim como o apótema da base toca a aresta no ponto médio, o apótema da face também toca o ponto médio da aresta da base aqui, no caso, a aresta do quadrado. Então, o apótema da pirâmide, ou simplesmente apótema, a extremidade desse segmento realmente é o vértice. No caso da base, não. É a projeção ortogonal do vértice da pirâmide, tá? E que coincide com o centro da figura. E aí ele toca exatamente no ponto médio. A gente já sabe que o apótema da base mede 10 centímetros. Foi fácil. E aqui a gente vai medir. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Eu acho que aqui. Vou cortar exatamente aqui. Pronto. Quando eu cortar aqui, vamos ver. Como é tudo uma aproximação, então só lembrando, né, pessoal? Só para explicar a vocês que eu estou com uma aproximação porque esses canudos têm espessura, tá? Bom, vamos medir? Aqui para mim está medindo 17,5. 17,5 centímetros, que é o apótema da face, ou apótema da pirâmide, que na verdade, quando eu falo face, ele aqui na verdade é o que? É a altura desse triângulo isósceles aqui. Nesse caso, só quero dizer que o triângulo é isósceles, mas nesse caso é porque isso é geral, mas nesse caso aqui eu estou em triângulos
equiláteros, as faces, tá? Porque, como eu falei logo no início, todos os canudinhos aqui têm o mesmo tamanho. Então aqui as faces são triângulos equiláteros. Mas independente disso, então aqui é uma altura, né, do triângulo equilátero. Mas para qualquer pirâmide irregular é a altura do triângulo isósceles, tá certo? E aí ele toca exatamente no ponto médio e parte, uma das suas extremidades, parte do vértice. Então, apótema da face, mas aqui na verdade é o apótema da pirâmide. Melhor deixar assim. Ou simplesmente apótema. Tranquilo? O que é que está faltando? O outro elemento é a altura. Sim. E aí como é que eu acho o valor desse apótema aqui da pirâmide? O azulzinho. O apótema da base foi fácil, é 10 centímetros. Que ele toca no ponto médio da aresta da base, que é o quadrado, e ele está exatamente, ele coincide com o centro da figura. Como é um quadrado, o centro da figura está na metade dessa aresta. Como eu estou trabalhando com 20 centímetros, todos os canudinhos aqui, todas as arestas, na metade 10. Mas e aqui? Como é que eu acho como eu estou em triângulos equiláteros aqui, que eu construí estrategicamente, todos têm a mesma medida, essas arestas, os canudinhos verdes, que são as arestas, então isso aqui é um triângulo equilátero. Como é que eu acho a altura do triângulo equilátero? Tá? Porque aqui quando ele vem, esse segmento parte do vértice e toca um ponto médio, no triângulo equilátero além de ser mediana, esse segmento é altura e esse segmento é bissetriz, tá? Do ângulo aí do triângulo equilátero. E aí, como é que eu calculo a altura desse triângulo equilátero? Já eu mostro. Mas a grande dificuldade aqui é exatamente saber essa altura. Mas não, né, gente? Vocês estão percebendo que figura é essa? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de um jeito que vocês vejam de outra forma. Eu já falei que isso aqui é a altura, né? Parte do vértice toca ao centro da base. Mas vocês conseguem imaginar ou me dizer que tipo de triângulo é esse que está formado por esses canudos aí que não são os verdes? Canudo azul, apótema da pirâmide, canudo amarelo, apótema da base, e o canudo vermelho, que é a altura da pirâmide. Esse triângulo é um triângulo o quê? É um triângulo retângulo, né? Que aqui ele forma um ângulo reto. A altura é uma projeção ortogonal do vértice da pirâmide e toca o centro da base. Então, no caso aqui, forma um ângulo reto. Como eu tenho 3 segmentos, esses 3 segmentos que estão se encontrando, tá? Eles estão formando o quê? Estão formando um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Eu tenho esse valor, que eu já vou mostrar. Eu tenho esse, que é 10. E esse aqui eu medi, né? Deu 17,5 centímetros. Mas eu vou mostrar a vocês, caso você não tenha como medir. Porque isso aqui a gente só está explanando para vocês entenderem. E aí eu vou mostrar como é que calcula ele. Tá? E a altura vai ser de que forma? A altura vai ser por Pitágoras. Mas eu vou medir aqui para a gente ver esse valor. Aí vocês devem estar perguntando, ô professor, para que a gente está medindo? Porque nos exercícios a gente não vai ter como medir.
em provas, em geral, a gente não vai ter como medir, mas eu estou fazendo isso, a gente está medindo aqui, para quando a gente fizer os cálculos, na teoria, ver se bate com os valores na prática. Tá? Porque esse 10 centímetros, esse é fácil, não tem cálculo, lá na hora, como eu estou numa pirâmide quadrangular regular, não vai ter cálculo, é fácil, é a metade, exatamente, o apótema da base é a metade aqui da aresta do quadrado, tá? Esse aqui eu medi, deu 17,5 centímetros, vou mostrar já já como se calcula ele, se eu não pudesse medir aqui. E esse, a gente viu agora que formou um triângulo retângulo. Então, eu tenho essas duas medidas, eu acho essa. Mas, eu vou medir aqui, na prática, e ver que quando eu usar Pitágoras, realmente eu chego nesse valor. Que quando eu usar uma formulazinha para achar esse aqui, se realmente dá 17,5. E esse não tem cálculo. Esse é só na observação, que realmente é 10 centímetros. Bom, então deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Exatamente. Acho que eu vou cortar aqui. Vamos ver se eu cortando aqui. Vamos ver. Vou colocar exatamente embaixo. Tá? Tranquilo? Vamos medir agora? Então, quando a gente for medir aqui, quando eu medir, vai dar aqui, vocês não estão vendo, mas está dando aqui para mim 14,5 a altura. Tá certo? 10 centímetros, o apótema da base, 17,5 o apótema da face, ou simplesmente apótema, que é o apótema da pirâmide, e a altura da pirâmide deu 14,5. Vamos ver se nos cálculos chega, na teoria lá, nos cálculos, né, chega nesses valores que a gente mediu na prática, partindo dessa pirâmide quadrangular regular. Tá? Eu vou fazer aqui, montar o triângulozinho retângulo, usando a linha de crochê aqui, só para deixar bonitinho a figura, ok? Pronto, pessoal, aí é onde eu tenho o triângulo equilátero, vocês estão vendo, e observe como a gente calcula a altura do triângulo equilátero, que no caso lá da nossa pirâmide quadrangular regular, a gente vai calcular o apótema da pirâmide. Basta olhar aquela formulazinha ali, ó. H igual a raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Bom, então essa imagem aí que eu mostrei para vocês, né? O material que eu tenho aqui, mostrando a altura do triângulo equilátero, tá? Porque na nossa pirâmide quadrangular regular, eu construí estrategicamente com todas as arestas, todos os canudinhos verdes aqui, né, com a mesma medida, tá? Então, as faces são triângulos equiláteros. E aí, para eu achar a apótema da face, que é um triângulo equilátero, ou apótema da pirâmide, como queiram, ou simplesmente apótema. Como é um triângulo equilátero, essa face lateral, então eu calculo achando a altura do triângulo equilátero, que é dado lá pela formulazinha, que é o seguinte, pessoal. Essa formulazinha, depois, em outro momento, eu posso demonstrar como é que se chega, até para vocês não fiquem decorando. Tá? E vocês já têm condições, com alguns conhecimentos que vocês já obtiveram, vocês têm condições de caso esquecer, lembrar facilmente.
Tranquilo? Mas isso aí, para não confundir aqui, eu mostro em outra oportunidade. Tranquilo? Tá aí o triângulo formado, a apótema da face, a apótema da base, que é o amarelinho, a altura da pirâmide, que é o canudo vermelhinho aí. E vamos agora, a gente já mediu, a gente já sabe, apesar que o apótema da base é o mais fácil, porque ele é exatamente a metade da aresta do nosso polígono aqui, que é um quadrado, como é 20, todos os canos de verde, como eu já falei, medem 20 centímetros, então aí é 10. Tá? Esse aqui eu medi, deu 17,5 centímetros, e vamos ver se realmente esse valor aproximadamente que eu medi aqui vai dar o valor lá na teoria. E a altura, ó, deu um triângulo retângulo, né? Porque a altura é a projeção do vértice no centro da base, até o centro da base, esse segmento de reta aí. E aqui forma um ângulo reto, porque é uma projeção ortogonal. Então forma um ângulo reto, como eles estão todos no mesmo plano, e formam um triângulo retângulo. E aí eu posso calcular, sabendo a medida da apótema da face, ou apótema da pirâmide, o apótema da base, eu acho o valor dessa altura aplicando o teorema de Pitágoras. Vamos ver se bate com o valor que a gente viu aqui, a gente construiu aqui, mediu, né, na nossa prática. Ele deu 14,5 centímetros. Então, vamos lá para os cálculos para ver se realmente dá esse valor.